Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. No vídeo de hoje vamos ver uma coisa que, meu Deus, quantas vezes eu recebi um comentário sobre isso. E eu acho muito interessante, né? Que é uma coisa que eu acho que pessoas não falam muito e que tem uma coisa a ver comigo mesmo. Não é só do Brasil, é do Brasil e da França. Então, loucura. Hoje vamos falar da Guiana Francesa, que é um pedacinho da França, vamos dizer, nesse continente aí, sul-americano. Então, vamos descobrir tudo isso, vamos ver alguns fatos sobre essa região e tudo isso. Bem legal, acho que vocês podem aprender muito com isso. E vizinhos de vocês, né? Vocês têm uma fronteira com a Guiana Francesa. Então, é bom saber. Eu sei, né? Não precisa dizer nos comentários atacando que, meu Deus, a França é terrível e colonizando e blá blá. Gente, o que você quer que eu faça com isso? Não precisa falar falou pro Marco, nanana, Amazônia, sei lá o quê. Ele não é meu pai, né? De novo, eu não ligo. Antes de ver tudo isso, né? Por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, diga nos comentários se você já foi para a Guiana Francesa. Não, eu tenho a impressão que não é muito comum de ir para a Guiana Francesa. Portanto, você podem ficar 3 meses lá, tecnicamente, porque é a França, né? Então, não sei se vocês já foram, se já tiveram essa experiência, mas diga nos comentários. E por favor, me segue no Instagram, que é Simply Yusra. E sem esperar mais, vamos descobrir tudo isso. Existe um lugar em que o Brasil faz fronteira com a França. Sim, isso mesmo, uma fronteira do Brasil com a França. É só atravessar uma ponte para ir de um país para o outro. Imagina só, fácil, do né? lado da ponte, samba, caipirinha, feijoada. Do outro lado da ponte, champanhe, escargot, Torre Eiffel. Tá bom. Eu exagerei, eu aumentei a Torre história. Eiffel talvez Mas não, olha, né? existe sim mesmo, de verdade, essa fronteira do Brasil com a França. E sim, é um lugar em que basta atravessar uma ponte para ir de um país para o outro. Eu sou o Olavo Soares, esse é o canal Esclave. Fica aqui para você aprender junto comigo essa história. Vamos então explicar direitinho que papo é esse de fronteira do Brasil com a França. Essa fronteira é a fronteira que o Brasil faz com a Guiana Francesa, no norte do país, mais especificamente no estado do Amapá. Mas se é Guiana Francesa, por que você fala França? A Guiana Francesa não é um país? Tipo Suriname e Guiana? Não, a Guiana Francesa não é um país. Guiana e Suriname são, mas a Guiana Francesa não. A Guiana Francesa é parte da França. Para ser mais específico, a Guiana Francesa é uma região ultramarina da França. As regiões, no caso da França, são equivalentes aos nossos estados. E ela é chamada de ultramarina porque ela não está localizada na Europa. Além da Guiana Francesa, a França tem outras 4 regiões que não ficam na Europa. Guadalupe e Martinica, que ficam no Caribe, e Reunião e Maiote, que ficam ali na costa da África, perto de Madagascar. Nunca tinha visto. Mas enfim, tudo isso para dizer que em termos técnicos, em termos jurídicos, a Guiana Francesa é tão França quanto, sei lá, a Champs-Élysées, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e qualquer outro símbolo francês que você quiser imaginar. As pessoas que nascem na Guiana Francesa têm o passaporte francês, a moeda que corre na Guiana Francesa é o euro, a Guiana Francesa manda representantes para o parlamento francês e assim por diante. Por isso que o mais correto, o mais preciso dizer que o Brasil faz fronteira com a França e não com a Guiana Francesa. Porque aí se coloca país com país, né? Brasil com França. Inclusive é dessa maneira que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil se refere à fronteira, como vocês veem aí no site. A Guiana Francesa tem uma população pequena, cerca de 300 mil habitantes, e metade disso vive em torno da capital Cayena. O IDH de lá, o Índice de Qualidade de Vida, é de 0,789. Lembrando rapidamente que o IDH é um índice que mede escolaridade, renda e longevidade e vai de 0 a 1. Né? Mas sendo acho 0 isso pior muito e 1 o melhor. Esse IDH da Guiana Francesa, de 0,789, não é um índice ruim, longe disso, mas está muito abaixo da média do IDH da França, que é de 0,891. E é um IDH também pior que o de Brasília e de 4 estados do Brasil: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. A área da Guiana Francesa é de 83 mil km², o que faz dela a segunda maior região da França em termos de extensão.
E a Guiana Francesa, com essa área toda, é a maior região, a maior localidade da União Europeia fora da Europa. Lembrando que a Groenlândia, que é gigante, embora pertença ao Reino da Dinamarca, não está na União Europeia. Mas então vamos falar da fronteira. A fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, a fronteira entre o Brasil e França, é de 730 quilômetros. É a maior fronteira que a França faz com qualquer país. E essa é uma curiosidade excelente para puxar papo, hein? Para quando faltar assunto. Sabe qual que é o país com quem a França faz a maior fronteira? Não é a Alemanha, não é a Espanha, não é a Itália, é o Brasil! Sabe disso? E o estabelecimento dessa fronteira entre o Brasil e a França foi o resultado de muito conflito, muitas batalhas. Tanto batalhas literais, guerras, gente morrendo, por aí vai, quanto batalhas diplomáticas. Isso aconteceu ao longo da época das navegações, da colonização, e foi postergando por muito tempo. França, e primeiro Portugal, depois o Brasil, se envolveram em muitos conflitos. E também a Inglaterra e a Holanda também meteram seus bedeiros por ali. A coisa foi se acalmar mesmo em 1897, quando o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, assinou um tratado sobre a região. Apesar de tanta controvérsia no passado, hoje a fronteira entre o Brasil e a França é fácil de entender, porque ela é marcada exatamente pelo curso do rio Oiapoque. Então se observa o local onde o rio deságua no oceano, traça-se uma linha, né, de acordo com a chegada do rio até o oceano, e é só observar o curso do rio no interior. Interessante. E vai se observando o curso do rio até o lugar em que ele chega, no rio Maroni, que é o rio que marca a tríplice fronteira entre o Brasil, a Guiana Francesa e o Suriname. A fronteira do lado brasileiro é marcada por apenas 2 municípios, Laranjal do Jari e Oiapoque. São apenas 2 municípios, mas 2 municípios muito grandes, vocês estão vendo aí no mapa. Só eles dois suprem os 730 quilômetros de extensão da fronteira. Mas como é que funciona essa fronteira? É uma fronteira movimentada, com muito fluxo de pessoas, tipo Foz do Iguaçu, por exemplo, que a gente tem uma relação com as cidades da Argentina e do Paraguai, ou é algo mais distante, mais afastado? Já vou responder. Antes disso, aquele lembrete rapidinho, para todo mundo deixar um joinha no vídeo e aos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Obrigado. Mas então, vamos entender a dinâmica da fronteira. Eu falei agora há pouco, né, que é uma fronteira grande, 730 quilômetros, e formada aqui no Brasil por 2 municípios. Mas o local onde há circulação de pessoas, troca de mercadorias, enfim, uma relação cotidiana de fronteira, de circulação, é um local bem pequenininho, uma fraçãozinha daquele imensidão que está no mapa. É esse ponto aqui que eu estou destacando para vocês. Esse ponto de encontro da fronteira se dá entre 2 cidades, São Jorge, do lado francês, e Oiapoque, do lado brasileiro. São Jorge é uma cidade bem pequena, de 5 mil moradores. Oiapoque também é pequena, tem 27 mil habitantes. Essa Oiapoque é aquela da famosa frase do Oiapoque ao Chuí, que é uma frase utilizada para se referir aos extremos do Brasil. A gente tem um vídeo sobre essa frase, clica aqui para você conferir. O que separa São Jorge de Oiapoque é o rio Oiapoque. Desde 2017, a travessia entre as 2 cidades pode ser feita por meio de uma ponte. Essa ponte que eu estou mostrando aí para vocês. Recente, o nome oficial dela é Ponte Binacional Franco-Brasileira. E ela tem 378 metros de extensão. A inauguração da ponte revolucionou a região, porque até então a travessia entre as 2 cidades era feita de barco. E também foi um grande alívio, porque a ponte ficou mais de 5 anos prontinha, mas sem autorização para uso. Ninguém podia utilizar. A explicação do porquê a ponte ficou pronta, mas não poderia ser utilizada, remete também a um aspecto que leva a gente a entender melhor a situação da fronteira. A ponte não pôde ser utilizada por questões burocráticas, mas também porque não ficaram prontos os postos de controle de fronteira dos 2 lados, alfândega, esse tipo de coisa. Porque esse é um ponto importante. Quem sai do Brasil, né, quem sai do Amapá, do Oiapoque e vai até São Jorge, vai até a Guiana Francesa, passa pela ponte, tem que passar por controle de imigração, mostrar passaporte, todo esse tipo de coisa, passar por aquela fiscalização que um país costuma fazer quando o estrangeiro chega em seu território. Há só uma exceção para os moradores permanentes de Oiapoque que vão trabalhar em São Jorge no seu cotidiano. Porque sim, tem gente que vai trabalhar em São Jorge todo dia e volta para casa depois para dormir. Como qualquer pessoa faz em qualquer cidade, né? É muito comum pessoas que moram em um lugar e trabalham em outro. Mas no caso deles, eles moram em Oiapoque e vão até São Jorge para trabalhar e ganhar em euro. Tem um ponto controverso, mais delicado, né, sobre a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, que é a questão do garimpo. Muitos brasileiros cruzam a fronteira de modo ilegal e vão trabalhar em minas ilegais de ouro localizadas do lado francês. E há também muitas denúncias de prostituição, criminalidade, tráfico de drogas que são cometidas por brasileiros lá do lado francês. Vale ressaltar que Oiapoque, por conta dessa proximidade com São Jorge e com a Guiana Francesa, é uma cidade gêmea. As cidades gêmeas são aquelas que o governo federal define com esse status
por terem um grande vínculo com a cidade de outro país localizada do outro lado da fronteira. Não confundir as cidades gêmeas com as cidades irmãs. As cidades irmãs foram temas de outro vídeo nosso, clica aqui para você conferir. E hoje em dia, por causa da ponte, Oiapoque tem uma ligação rodoviária direta com Cayena, que é a capital da Guiana Francesa. Por extensão, quem também tem uma ligação com Cayena é Macapá, a capital do Amapá. Isso cria uma situação curiosa, né? Porque assim, Macapá não tem ligação rodoviária com nenhum outro estado do Brasil. Ou seja, a gente tem aqui no nosso país uma capital, Macapá, que tem uma ligação rodoviária com uma capital da Europa, da França, Cayena, que é uma capital de uma região da França, mas não tem ligação rodoviária com nenhuma outra capital do seu próprio país com a capital do Brasil. Isso é muito louco. E assim fechamos esse vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras, sobre a fronteira do Brasil com a França. Gente, que coisa maluca, né? É verdade que a Guiana Francesa é um lugar bem interessante, vamos dizer, porque é uma região da França, né? É considerada como qualquer outra região da França, que temos algumas, né? Mas é um lugar muito diferente e vai ser isso para todas essas regiões que estão nos oceanos, no Caribe e tudo isso. Vai ser isso um pouco assim, é claro que vocês vão dizer, mas tudo isso é consequência, tipo, é colonização, na França não deveria ter essas regiões e tudo isso. Eu entendo, eu concordo que tudo isso realmente não é uma boa coisa, né? Mas eu não vou mudar o mundo, né? É desse jeito e desse jeito. Mas é verdade que a Guiana Francesa, se você visita a Guiana Francesa, eu nunca fui, mas eu tenho uma amiga que morou lá há alguns anos. Se você visita a Guiana Francesa e se você vai na França, tipo, da Europa mesmo, é completamente diferente. A Guiana Francesa é talvez um pouco mais parecido com o Brasil mesmo. Você não pode ir na Guiana Francesa e pensar que você vai chegar na França, porque vai ser completamente diferente. E vai ser isso para todas essas regiões que são fora da Europa, da França, né? A vida aí é muito diferente da vida na França, é muito mais caro do que na França. E, infelizmente, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, eu acho, do que na França mesmo. Claro que tem vantagens, tem lugares maravilhosos, natureza incrível, muito mais conservada do que na França da Europa mesmo. E as pessoas são muito legais, aparentemente. Mas tem muita desigualdade, especialmente entre as pessoas da França, da Europa, que vão morar nesses lugares. Tipo, foi a empresa que mandou, mesmo o governo próprio que mandou aí, porque tem uma falta de profissionais, às vezes, em alguns lugares. Aí, então, essas pessoas vão ser mandadas nesses lugares, mas vão ganhar muito mais dinheiro do que eles ganhariam na França, justamente para incentivar as pessoas a se mudar nesses lugares. É uma coisa muito interessante, mas muito injusta, do outro lado, porque elas vão viver elas vão ficar ricas nesses lugares, mas a população não vive desse jeito. Então, claro que para eles não vai parecer tão caro, porque eles ganham mais dinheiro, mas para a população normal, né, vai ser. Tem um lugar muito interessante, um lugar que eu gostaria de visitar. Eu gostaria muito de visitar essas regiões aí da França, que são lugares maravilhosos. Durante as férias de verão e tudo isso, mesmo no inverno, muitas pessoas da França metropolitana vão para essas regiões porque tem praia e é da França, então não é muito diferente do que eles conhecem. E é um lugar muito interessante, realmente. Eu acho que é um bom lugar para aprender um pouco mais sobre todas essas realidades da França, que não é só a França metropolitana que você vai ver nos filmes e todo romantizada e Paris e tudo isso. Não, a França é muito mais complexa do que só isso. Então, é muito interessante. E como eu falei, é um lugar que eu gostaria muito de visitar. Tem muitos brasileiros aí, tem muitos franceses, né, tipo da Guiana mesmo. Tem outras pessoas, mas não me lembro qual. Eu sei que brasileiros tem muitos, mas não tira o fato que eu acho que deve ser um lugar realmente maravilhoso. Como todas as regiões da França, sempre tem
as coisas próprias delas, né? Como aqui no Brasil, todas as regiões, todos os estados e regiões, né, têm as coisas próprias. Então, na França é a mesma coisa, é muito interessante de ver isso. Então, se você tem a oportunidade, vai visitar e provavelmente isso vai te dar um pouco de... Será? Você vai perceber algumas coisas interessantes, provavelmente. Mesmo eu tenho que visitar, né? Agora que não estou muito longe. Então, gente, eu achei esse vídeo bastante interessante. Eu acho que para vocês, especialmente, que eu já sabia dessas coisas, né? Algumas coisas. Não com a fronteira tanto, que eu acho essa ponte que demorou tantos anos e tal. Realmente representativo dessa parte que não é muito organizada e tudo isso. Mas eu achei esse vídeo muito interessante. As coisas com a fronteira da França e do Brasil, tudo isso é muito interessante para mim, como francesa morando no Brasil, mas também eu acho para você, como brasileiro, que tem esse contato quase direto, né, que tem que ir pro Amapá, com a França. Então, gente, eu acho que vai ser tudo para esse vídeo. Gostei bastante desse conteúdo aí que eu assisti, é muito informativo. E como eu falei, né, não é tão fácil assim, não. É muito complexo. Todas essas coisas são muito complexas. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, gente. Por favor, deixa um comentário dizendo o que você pensa desse vídeo, que eu sei que é muito interessante. Eu acho, pessoalmente, que é muito interessante. É meio diferente do que eu faço normalmente nesse canal, que normalmente eu sou fora do Brasil. Agora eu falo um pouco da França, né? Vamos misturar um pouco. Então, me diga nos comentários o que vocês pensam. Por favor, não esqueçam de se inscrever, deixar um like, diga nos comentários qualquer coisa, né? E me segue no Instagram, que é Simply Yusra, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!